questionou como se moldou a sociedade romana após a expansão do Império? Será que sempre houve essa mobilidade social tão presente no período republicano? Como será que ficou essa sociedade após a grande expansão do Império Romano? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso, eu vou utilizar o filme Pompeia, produzido em 2014. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre essa sociedade romana durante o Império Romano, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre Roma. Todos eles trazem informações importantes que ajudarão aqui no entendimento do que eu irei abordar. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar aqui o vídeo sobre a sociedade durante o Império Romano, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, a maioria dos sujeitos que viviam no Império Romano eram livres, né? A grande parte da população era composta por sujeitos livres, libertos, cidadãos e não cidadãos romanos. Porém, durante todo o período da conquista, né, da expansão do território, o mundo de escravos não parava de crescer, tá? Mesmo porque a sociedade romana tinha um comércio muito grande, tinha uma expansão de comércio muito grande, mas também vivia muito da agricultura, né? E aí os grandes donos dessas fazendas utilizavam da mão de obra escrava para a manutenção dos serviços ali dentro dessa propriedade, tá? Vamos pegar o filme Pompeia. Bem no início, ele ilustra como os sujeitos se tornavam escravos a partir da conquista, né, de algum território. No começo do filme, os romanos, né, os soldados romanos estão conquistando uma região céltica, que ela ficava localizada ali no norte, de onde atualmente hoje é a Inglaterra. E aí a população ali não cede aos desmandos romanos e por isso grande parte deles se tornam escravos, inclusive o personagem principal, Milo, que é escravizado desde a sua infância e na fase adulta ele se torna um gladiador. Os gladiadores eram escravos que estavam ali prontos para morrer, né? Eles estavam sempre lutando pela sua vida, tá? Existia também a escravidão por dívidas, como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, tá? Haviam aqueles que enriqueciam e começavam a fazer parte dessa aristocracia, que eram sujeitos donos, que tinham posses. A aristocracia geralmente eram sujeitos que tinham terras, propriedades de terras, viviam da agricultura e era o que dava status dentro da sociedade romana, tá bom? Muitos, eles saíam dessa classe de pobres, às vezes até escravos, e se tornavam donos de terras e, portanto, pertencentes à aristocracia romana, tá? Isso mostrando essa mobilidade social que tinha dentro de Roma. A gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais pra frente, tá? Esse caso de um sujeito se tornar parte da aristocracia, provavelmente é o caso dos Sevérios e da Aurélia, pais da Cássia no filme Pompeia, né? Que é a mocinha do filme, a heroína do filme. Eles eram sujeitos livres, que tinham posse de terra, tinham uma certa influência ali na aristocracia, na elite romana, né, no filme, só que eles não eram cidadãos romanos, eles só eram livres. O filme não apresenta como eles chegaram nesse posto. Minha teoria, né, a teoria minha, é que ou eles eram já líderes de uma região que foi conquistada por Roma, e Roma aí faz uma aliança com esses sujeitos para manter ali o controle dessa cidade, né, a Pompeia, ou eles foram enriquecendo ao longo da vida e comprando propriedade de terra, foram ficando ricos, e aí pertencentes à aristocracia. Eu tenho essas duas teorias. Embora o filme não apresenta como eles chegaram a esse posto aí na cidade de Pompeia, tá bom? Uma cena muito importante do filme que o senador Corvus relembra Sevérios e Aurélia que eles não são cidadãos romanos. Tem uma cena lá que ele está mostrando as arenas de esporte que ele pretende construir em Pompeia, e aí Sevérios fala, nossa, você está agindo como um cidadão romano. Talvez eu até te considere um cidadão romano. Então ele lembra que Sevérios e Aurélia não são cidadãos romanos, apenas são sujeitos livres com posses, tá bom?
Bom, durante o século I e II depois de Cristo, o imperador dá direito à cidadania àqueles que prestassem serviços militares, obviamente depois que eles fossem liberados desses serviços. Então, muitos sujeitos livres alistam-se no exército, lembrando que houve uma reforma do general Mário, e aí tornou essa profissão, né, o ser soldado tornou-se uma profissão dentro de Roma, e aí após eles prestarem esse serviço militar, serem liberados, esses sujeitos se tornavam cidadãos romanos. Lembra que eu falei no vídeo anterior que ser livre não é necessariamente ser um cidadão romano? Pois bem, então muitas pessoas almejam essa cidadania romana e se alistam ao exército, mesmo porque estão empobrecidos e precisam do dinheiro que vem com o salário ali de ser soldado, tá bom? O que é importante da sociedade romana é a gente sempre ressaltar que tem essa possibilidade de mobilidade social. Então, um escravo pode se tornar um liberto, e um liberto pode se tornar um cidadão romano. Um livre pode se tornar um cidadão romano, tá? E aí, quando se torna um cidadão romano, tem plenos direitos, pode votar, esse sujeito pode enriquecer e até se tornar um membro da aristocracia romana. Então, há essa possibilidade de mobilidade que é muito interessante dentro de Roma, tá? Um ponto importante sobre isso é que os grupos sociais, tem dois grupos sociais muito bem definidos ali em Roma, né? Dois pontos, dois bem distintos, vamos dizer assim, né? Que é a classe subalterna, que são aqueles que são sempre subalternos à aristocracia. A aristocracia sempre é a classe alta, então são essas duas classes, a classe alta e a classe de subalternos, ok? Vale lembrar, lembra que eu falei, daqui a pouco a gente fala sobre esses sujeitos que se tornavam membros da aristocracia, podendo até ser um ex-escravo? Pois bem, só ascendia socialmente aqueles que tinham boas relações com a elite, com a aristocracia. Então, um escravo só se tornaria milionário, membro da aristocracia, se ele tivesse um bom relacionamento com esses membros da aristocracia. Caso contrário, ele não daria tanto de posição social. Ele poderia deixar de ser um escravo e se tornar um sujeito liberto, tá bom? Eu acredito que é o caso dos Severus, tá? Que ele foi se ascendendo socialmente devido aos bons relacionamentos que ele tinha com a aristocracia romana. Tanto que ele tenta manter essa boa relação com o senador Corvus no filme o tempo todo, né? Ele começa a questionar esses desmandos do Corvus quando ele obriga a filha dele, Cássia, a se casar. E aí ele fala, peraí, acho que tá ultrapassando, né? Ele dá a entender isso no filme. Mas eu acho que o Severus é um bom exemplo dessa boa relação que se mantém com a aristocracia para se ascender socialmente, tá? Bom, como eu disse, durante um período, a base econômica de Roma era agrícola e juntamente com o comércio que estava se desenvolvendo, tá? Mas a agricultura é muito interessante para a gente entender a posição do escravo dentro dessa sociedade, né? O trabalho escravo acaba fazendo parte dessa base econômica, né? Então, quem tinha muita terra tinha que ter muitos escravos. E aí faz com que as conquistas, além de aumentar os territórios romanos, também era uma busca por escravos, né? Já que essas grandes fazendas, esses grandes aristocratas queriam um trabalho escravo, né? Eles acreditavam que necessitavam desse trabalho escravo, tudo bem? Com a expansão de território, as terras que iam sendo conquistadas foi sendo arrendadas, vamos falar assim, arrendadas é a mesma coisa que alugadas pelos membros do grupo dirigente, né? Que são aqueles que estão na política, na própria aristocracia, generais, militares e tudo mais. Então sempre ficava na mão dessa elite, que é o caso do senador Corvus, que tinham propriedades, que tinham certo poder econômico em suas mãos, tá? Isso causou um grande empobrecimento de algumas regiões, já que esses grandes latifúndios produziam tudo que era necessário ali para dentro do Império Romano. E quem tinha pequenos cultivos rurais foi ficando cada vez mais empobrecido e migrando para os centros urbanos, tá bom? Aí após a reforma de Mário, que foi de extrema importância, porque aí se gerou a profissão soldado, houve um grande contingente de soldados e surgem os exércitos de legiões, né? E aí dá emprego para esses camponeses que ficam empobrecidos ali dentro de Roma, mudando muito o cenário da sociedade romana, tá bom? Bom, esses sujeitos que foram ficando pobres dentro de Roma, que se tornaram soldados e tudo mais, ficaram conhecidos como proletários, né? Já que a única riqueza deles eram filhos. Então, proletários de latim significa
única riqueza, filhos, que vem da palavra prole, né? Que filhos em prole quer dizer... filhos em latim quer dizer prole, me desculpa. As conquistas romanas mudaram totalmente esse cenário, tá vendo como muda muito esse cenário social dentro de Roma, né? Então surgem novas 3 classes sociais depois das grandes conquistas, tá? Que são os grandes proprietários, que são os patrícios ou plebeus enriquecidos, os severos no caso ali do filme, que compravam terras desses camponeses pobres a um valor muito baixo. E eles foram enriquecendo devido à compra dessas terras. E aí, lembra que eu já falei no vídeo anterior que ter posses de terra é uma questão social dentro de Roma, é uma forma de se ascender socialmente, que o comércio não é muito valorizado, o comerciante não é muito valorizado dentro da sociedade? É bem isso, tá? Eles querem comprar terra para se ascender socialmente, ter status dentro da sociedade, tá bom? Tem a classe dos comerciantes, que são os importadores ou donos de oficinas e lojas em Roma. Também os donos de escravos, né, que é o caso do Graucius, lá dentro do filme Pompeia, que é o dono dos escravos gladiadores, que ganha dinheiro com os espetáculos que ele promove. Então ele é um grande comerciante. E também tem os publicanos, que são os cobradores de impostos, além dos plebeus e também dos escravos. Outra mudança muito significativa dentro do Império Romano, após as conquistas, foi o aumento de plebeus desocupados, onde o Estado dava subsídio para eles sobreviverem, tá? Então existia um grande grupo de plebeus pobres que viviam ali dentro dos centros urbanos, que não tinham nenhuma função dentro da sociedade, e aí o Estado bancava esses sujeitos com uma renda bem mínima, tá bom? E aí, como eu sempre disse, Roma sempre teve 2 grupos muito bem distintos, né? E aí surgem outros 2 grupos muito bem distintos na sociedade, né? Que é uma minoria rica, que é o grupo de políticos, dirigentes do exército e de instituições. No filme é bem representado pelos Sevérios, Graucus, senador Corvus, toda aquela aristocracia que apresenta ali no filme, tá bom? E a maioria de pobres, que vivia do pão e circo, que é a prática de receber alimentos a preços bem baixos e espetáculos públicos gratuitos. Isso é muito importante, porque no filme Severus, tem uma cena que Severus está mostrando diversas arenas para o senador Corvus, né, buscando apoio político, econômico para poder edificar essas arenas. E nessa cena o senador Corvus ainda fala assim, porque quando eu cheguei na cidade a população foi virando de costas para mim, né? E aí, isso mostra a insatisfação da população para o governo, a administração romana, né? Já que muitos viviam à margem da pobreza. Só que aí Severus fala o seguinte, que após a edificação dessas arenas e dos festivais que serão produzidos, vai mudar esse cenário, a população vai ficar alegre e aí ele vai amansar, vamos dizer assim, amansar a população. Esses shows geralmente eram da luta dos gladiadores, né? E aí dentro desses shows eles distribuíam comida para a população. Tem até uma cena no filme que mostra isso, que é uma forma de dar essa política a prática, né, do pão e circo, né? Que foi muito famosa durante todo o Império Romano e muito frequente, tá bom? E aí, dentro de Roma, a economia se desenvolve, mas também a desigualdade, né? Por mais que a economia estivesse crescendo devido à expansão do território, não houve uma divisão dessa riqueza dentro de Roma. Ficou na mão de uma elite, enquanto a maioria é pobre e vive à margem da miséria mesmo, tá bom? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar de Roma e para isso eu vou usar diversos filmes como Ben-Hur, o próprio filme Pompeia, Gladiador, a série Bárbaros, Rei Arthur, diversos filmes, tá bom? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Junto com ele eu vou deixar o trailer do filme Pompeia e o link dos outros vídeos onde eu explico Roma, né, como um todo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que de segunda, quarta e sexta eu posto vídeos, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. E aos sábados eu costumo postar vídeos sobre atualidades de algum assunto relevante da semana. Muito obrigada!